você fracionando em equipes menores com a capacidade de desenvolver aqueles temas. Então, uma questão. Está me ouvindo? Sim. Essas pessoas da representação das instituições tem que ser os conselheiros ou pode ser um técnico designado? Na portaria não ficou definido que precisaria ser um conselheiro. Então, pode ser algum técnico da instituição que tenha mais atividade também e mais disponibilidade também. A gente sabe a dificuldade, inclusive, de agenda de vocês. Então... porque a gente está... não sei se o Vinícius concorda, a gente tem uma agenda muito carregada, né? E, para não falharmos, a gente poderia colocar um técnico, ou dois, não sei, nossos, também um titular e um suplente para participar do grupo e representar, assim, o SEBRAE. Não sei se o Vinícius está me ouvindo, concorda, porque a gente está com uma agenda muito carregada. Bom, seria ótimo, então, viu, Marcos? Você faça essa indicação. E passo, tá certo. Nós passamos aí. Pronto. Vou conversar com o Vinícius aqui, a gente acerta e coloca aí no grupo, tá ok? Pronto. Com os dados da pessoa e Não, tranquilo, porque aí passa os dados e o telefone. Isso, dos contatos, ok. O G9 já coloca no grupo. Ok. Aí eu precisaria a mesma coisa. Eu precisaria da Federação da Indústria. O IFAO encaminhou uma mensagem para mim hoje, já indicando. E tem mais. Qual seria o outro? IFAO. Deixa eu só confirmar aqui. Secretaria de Economia. Pronto. FEComércio também não indicou. A Federação da Indústria, o IFAO e o SEBRAE e o SEMEC. Então, SEBRAE já vai informar, OAB já informou, SEMEC já informou, falta FEComércio, Federação da Indústria e IFAO encaminhou hoje. Então, a princípio, falta ainda FEComércio e Federação da Indústria. Já vai ser você, pronto. Então, FEComércio e só vai faltar agora a Federação da Indústria. Bom, pessoal, é isso aí. Aí, a partir do momento que tiver todo mundo nos grupos, aí a gente conversa por lá e faz as agendas, tá? Era isso que eu tinha para falar e obrigado aí pela atenção. Então, na verdade, eu posso me colocar à disposição para receber esses nomes, as indicações, se quiserem centralizar, mandar mensagem por WhatsApp ou por e-mail, ou até no grupo mesmo, como for mais fácil. Eu fico à disposição para fazer essa organização aí, para poder iniciar os trabalhos dos grupos. Isso também em relação aos demais de educação e de eventos de inovação. Só corrigindo aqui, eu me enganei aqui. O Vinícius ontem já tinha passado aqui o nome da Áurea para mim, tá? Mas, enfim, tranquilo. Tá? Aí vê só quem seria o suplente dela, e aí a gente vai colocar lá no grupo e dar andamento nos trabalhos. Bom dia, gente. Bom dia, Eliana. Bom dia, Eliana. Tudo jóia? Quem estava falando agora era João Paulo, era? Sim. Oi, João Paulo, bom dia, tudo jóia? Tudo bom. Então, falando com o Davi, com o Antônio, não sei se o Antônio está aí, mas a informação que nós tínhamos recebido era que os meninos do GEGOV iriam criar os grupos e colocar as pessoas. É isso? Confere, Davi? Isso. O Pedro Pacheco, do GEGOV, ele tinha pegado a lista dos membros, eu passei para ele, e pedi para ele criar um grupo de WhatsApp específico a cada tema com um representante que estava como membro do conselho, né? E aí esse representante ele pode também, no grupo, lá indicar quem seria a pessoa responsável para dar continuidade. É que, Eliane, no grupo ficou o Zezinho, e aí o Zezinho não respondeu. Então, acho que é por isso que você talvez não tenha recebido a informação.
Não recebi não a informação. Alan, foi ele você, ou Alan não, Jean Paul, foi ele que falou diretamente com você? Não, na verdade, o grupo foi criado pelo GEGOV e foi colocado o Zezinho pela Federação da Indústria. Foi colocado o chamado lá, mas não houve resposta do Zezinho, tá? Então, pronto. Aí, Davi, veja então isso, viu? Porque como eu não recebi, não pude dar andamento a nada. Mas eu posso ver com o doutor Zezinho, se vocês quiserem, se vai ser ele mesmo. Tá bom. Olha, nossa, tá? vou checar de novo os grupos. Pronto, Davi. Então, eu aguardo, certo? Tá bom. Porque eu não vi... de fato, eu não vi esse grupo, não. Certo? A UFAL não está nesse grupo. Não. Mas é porque na reunião, cada coordenador, representante informou de que grupo queria participar. Eu acho que a UFAL não solicitou para entrar nesse grupo. Mas pode entrar. Foi antes. E se por acaso faltou incluir alguma instituição dentro dos grupos que tem interesse de participação, a gente faz essa retificação também, acrescentando, corrigindo o que ficou faltando. E aí, então, nesse ponto, a gente vai fazer esses ajustes para dar seguimento. E o item 2 que a gente teria na pauta hoje, né, ali ficou combinado de cada instituição apresentar outros trabalhos que vem desenvolvendo, vem fazendo, para tentar articular ações dentro do Conselho. Hoje a FEComércio vai fazer uma apresentação aqui sobre os trabalhos da casa, né? E quem vai se apresentar aqui é o Victor, que é do Instituto FEComércio. Vou passar a palavra para ele. Qual as suas considerações? Bom dia a todos. Bom dia. Na verdade é o seguinte, a FEComércio tem um instituto, acho que todo mundo conhece, já conheço o João, tudo bem, João? Então, trabalhei diretamente com o João lá na FAPEAL, e sejam bem-vindos à nossa casa. E eu só vim mostrar uma das coisas que a gente está desenvolvendo. A gente trabalha com pesquisa, todo mundo sabe, primária, secundária, e a gente está desenvolvendo um painel, que é até uma demanda do município, que é do turismo, e a gente poderia usar essa dinâmica para tentar compilar os dados e juntar os dados para visualizar os dados de inovação e tecnologia. Então, só vou mostrar rapidamente para não tomar o tempo de vocês. Só para a gente tentar dinamizar as informações, como a gente não tem ainda uma base de dados, né? Acho que até o Estado tem, mas ele usa os indicadores do ranking. Todo mundo está vendo aí Todo mundo está vendo? Sim. Pronto. Sim. Bem rapidamente. Isso aqui a gente fez o cruzamento da base de dados do IBGE. A gente usou a RAIS, usando o Power BI, eu acho que todo mundo conhece o Power BI. E a gente pode usar esses indicadores que a gente tem, no caso, os pilares de inovação e tecnologia, para tentar dinamizar as informações que a gente tem para Maceió. A gente pode até fazer um comparativo nacional, estadual, municipal, para, a partir desse status quo, ver como é que ele está hoje, a gente poder trabalhar. São os pilares. Capital humano. Depois eu vou abrir daqui a pouco o site do ranking, né, para dar uma olhada. Pode passar. Aqui é só mostrando rapidamente o que a gente está fazendo aqui, que não existia, na verdade, tinha o Observatório Público de Maceió, mas a gente está criando essa versão beta, no caso, a gente ainda vai apresentar a secretaria nela, né, vocês estão vendo dois do próprio secretário de turismo. Então, é só dinamizando aqui. Isso aqui não existia, a gente pegou um padrão do Observatório de Turismo de Minas Gerais, que é o mais avançado. Então, aqui tem emprego no setor. Para você ter ideia, o turismo ainda é uma interrogação. Para você ver que não tem ainda a ideia de participação do PIB no turismo, tanto do município como do Estado. Então, a gente está tentando, está engatinhando, mas já é alguma coisa. A gente pode ter duas partes para tentar ver a participação do turismo no PIB. Primeiro, com a participação com a massa salarial, que é isso aí, que é a RAIS, que é o primeiro que a gente está fazendo no painel, e depois com a receita líquida das empresas. Para vocês terem ideia, só o da massa salarial tem uma participação de 10% do PIB.
do município. Se for colocar isso, a líquida das empresas vai aumentar para 20% a 30%. Então, já tem um indicador importante para quantificar, mensurar a importância do turismo. Né? Aqui, ó, tem aqui a renda média do setor, tem as variações aqui, ó, essa tendência, número de estabelecimentos, número de turismo, isso é de empregos, né? Pode passar. Não, embaixo, você pode ocultar lá, do lado de baixo. Tem, você pode passar para outra tela. Não, embaixo mesmo ali, tem um de 3. Pronto, aí é só para mostrar a dinâmica, né? A alimentação, pode clicar no primeiro lá, só para ver mais ou menos a participação do setor de alimentação do turismo. Né? Aí vem lá que é 46%, é bem dinâmico, né? Embaixo você pode clicar também. Aí vai dizendo, se for escolher tudo, vai para 100% do transporte. Pode passar, só para não perder muito tempo, mostrar. E aqui eu fiz um compilado, e é o que eu falei sobre a participação, então, o número de estabelecimentos fez por PNAE. A gente escolheu os PNAEs do turismo, né? A gente tem o número de empregos, mas 16 mil empregos, de 195 mil, por exemplo. Aí tem o número de estabelecimentos, a renda média, que não tinha, a gente fez o cálculo da renda média, e o número aqui, ó, e tem a renda média, né, por pessoa, no caso, e aqui a renda média do setor. E aí é que eu tiro uma média da participação da massa salarial do turismo, entendeu? Do turismo com relação ao PIB do município. O PIB do município já é em torno de 22 bilhões de reais, e a renda média, no caso, isso aí, a massa salarial dá 268 bilhões de reais. E aqui tem algumas coisas que são pormenores, né? Sexo e tal, para vocês verem o que a gente pode fazer. A gente pode pintar o set com as informações de inovação e tecnologia. Então, eu estou disponibilizando, se vocês quiserem usar esse tipo de formatação de apresentação. Agora, eu precisaria de informações vindas de vocês também, para tentar ver os pilares, ver como é que está a inovação e tecnologia em Maceió, até porque a gente tem poucas informações. Se Alagoas tem pouco, imagina Maceió. Então, a gente pode criar uma coisa que não existe, que é justamente fazer uma compilação de dados, informações, e apresentar para o público em geral, e até vai ser para vocês trabalhar em políticas públicas, na universidade, por aí vai. Abre lá, só para, na outra tela, só para ver o ranking dos pilares. Deixa eu ver aqui. Perfil aqui, Fugitivo de Maceió. Acho que vocês já conhecem, né? Isso daí, com certeza. E a gente pode pegar como um norte o ranking de competitividade. Usando todos os pilares. Tem esses dados secundários, né, que vocês já conhecem, e a gente pode tentar pegar os dados primários. Vocês é que podem disponibilizar. Tá certo? Eu não vou tomar mais o tempo de vocês, podem ficar à vontade, é só isso mesmo. Só disponibilizar um trabalho que a gente está fazendo e que a gente pode esperar ele para criar uma coisa que não existe ainda, que seria o painel de inovação e tecnologia. Por aí vai. Pode ficar à vontade. Tá? Obrigado pela atenção. E tenham bem-vindo. Obrigado, Vitor, pela sua recomendação. Vou pedir licença aos senhores para retirar aqui. Fique à vontade. Usa a vida da nossa casa. Obrigado a vocês que estão online. Vou pedir licença para retirar. Obrigado. Obrigado, Vitor, pela apresentação. Obrigado. Eu acho que essa apresentação do Vitor ela mostra um pouco o trabalho que está sendo feito aqui no Instituto e a gente sabe também que tem outras instituições desenvolvendo coisas semelhantes. Né? Tem o Data Sebrae, acho que ele também tem muitas informações sobre o setor e a ideia dessa criação do comitê temático é exatamente isso, de que forma nós podemos trabalhar esses dados para que eles sejam apresentados de forma conjugada. A gente começa com o Observatório do Turismo, mas a gente pode expandir isso para o Observatório da Educação, o Observatório da Saúde e congregar os dados das instituições dentro do painel, enfim. Né? Acho que essa formação dessa rede vai ser muito positiva e assim, a gente sabe das dificuldades, das outras atribuições, do dia a dia, mas
Eu acho que devagar a gente vai conseguir construir esse painel de dados do município e o observatório para Maceió. E tínhamos na pauta também um terceiro ponto, que é relativo à questão de financiamentos, né, que podem ser feitos através do Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia. Nós já adotamos as providências junto à Secretaria de Economia para criar o fundo, verdade, que ainda não havia sido criado. E a ideia é pensarmos juntos aqui de que forma nós poderíamos utilizar, né, ou até justificar o aporte de verba desse fundo para dar andamento em alguns projetos. Então, acho que foi na segunda-feira, participei de um evento na Universidade Mário Pontes de Jucá, que estava o professor João Vicente, ele teve a oportunidade de apresentar um pouco também do que está sendo feito pela FAPEAL aí no âmbito do Centelha 2. E aí eu fico pensando se não seria também oportuno, aqui dentro do Conselho, nós pensarmos alguma ação conjunta de investimento em aceleradoras, startups, utilizando o fundo como uma centralizadora de recursos para essa finalidade. A FAPEAL já realizou outros editais anteriores que podem servir de modelo, e acho que a experiência é muito válida para aprender. Também no governo federal, a gente tem algumas experiências de investimento, né, que foram feitas em aceleradoras, startups. Então, queria saber alguma ideia que alguém já tem realizado a respeito dessa utilização do fundo. Qual a viabilidade que vocês acham de a gente tentar construir esse projeto conjunto aí, e credenciar aceleradoras para que elas venham acelerar startups aqui no município. Não tenho, confesso para vocês que não tem um projeto efetivamente construído ainda, mas com um tema que a gente pensou que o Conselho e o Fundo poderiam, né, colaborar e que seria de bom para toda a cidade, né, para todas as instituições, na verdade. Poderia acelerar startups aí em todas as áreas que as instituições, tanto pesquisa, quanto comércio, indústria, enfim. Queria ouvir também um pouco de vocês aí, se vocês já têm alguma estratégia, alguma ideia de ação conjunta que a gente possa fazer, né, utilizando o fundo como financiador. Eu acho que, assim, eu vou falar um pouco, mas eu acho que até antes de planejar a aplicação do fundo, a minha grande dúvida é como capitalizar recurso para o fundo. Eu acho que talvez uma primeira estratégia seria a estruturação do fundo propriamente dito, para que a gente possa, em seguida, desenvolver os programas. Lógico, eu acho que tem uma série de oportunidades, a própria lei já traz algumas sugestões, mas eu acho que o que a gente precisaria nesse momento seria que fontes a gente pode buscar no sentido de a gente efetivamente captar recursos para o fundo, para a partir daí fortalecendo o fundo, ou seja, as ações de criação, né, ou seja, aquelas questões administrativas, jurídicas, já estão sendo tomadas, como foi dito agora, mas eu acho que a gente precisa identificar quais as fontes de financiamento para a captação de recursos para o fundo, para que a gente possa, dando musculatura para o fundo, né, aí sim fazer os investimentos. Então, talvez o que pudesse ser pensado aonde a gente pode buscar esses recursos? Né? Através de uma ação do Conselho junto, por exemplo, aos parlamentares, no sentido de buscar por emendas dentro do Legislativo, né, trazer algum recurso de fundo. A gente tem outras instituições, como não só fundos públicos e federais, mas como também outras instituições de financiamento, enfim. Eu acho que a gente precisa pensar muito nessa questão, de aonde buscar os recursos para que a gente possa efetivamente consolidar o fundo para, a partir daí, fazer os investimentos necessários, né, com esses recursos captados. Eu concordo com a colocação.
E até parece estranho no sentido de a gente buscar operacionalizar alguma coisa até antes de ter a verba. Mas eu tenho essa preocupação do ponto, pensando na prefeitura como financiador. Na hora que eu vou buscar uma verba orçamentária junto à prefeitura para aplicar no fundo, eu já vou precisar justificar internamente qual seria a destinação dessa verba, que tipo de projeto vai ser executado. Então, acho que a questão da emenda parlamentar é interessante também. Eu estou compartilhando isso, porque a gente está buscando como a gente consegue destinar uma parte do orçamento para essas ações, mas tem essa questão aí que dá o primeiro passo de levar esse dinheiro sem ter nenhum projeto, nenhum justificativo, que é o que deixa um pouco ansioso, né? Talvez colocando o carro na frente dos bois aí, querer fazer um teste. Mas acho que são duas ações aí, como já colocou aqui, que podem ser feitas em paralelo. Se você falar aí. Pode falar alto que pega. Tem um probleminha técnico aí, está nesse próprio. Então, o objetivo do fundo, né? Inclusive, os municipais, bem como os municípios estaduais de tecnologia e inovação, eles obedecem uma hierarquia que já vem do federal, né? A gente vai seguindo aquelas diretrizes e todas as vezes elas foram inspiradas em algum momento nessa política federal de desenvolvimento tecnológico. E aqui eu estava vendo qual a função do Fundo Nacional de Tecnologia. Capacitação técnica, desenvolvimento tecnológico, bolsas de iniciação científica e treinamento de profissionais especializados. Então, eu acredito que, justamente, quando a gente fala em financiar projetos, que é no caso das incubadoras, que vão fazer essa aceleração, assim, a gente vai ter que estabelecer instrumentos para isso, né? E também, se for para ceder bolsas, parcerias com instituições que já estão compondo aqui no Conselho, para que a gente faça esse financiamento de bolsas científicas. Em relação à questão do desenvolvimento tecnológico, aí a gente não fala só de aceleração de startup, né? A gente fala de investimento. Isso. Então, assim, a gente vai ter que estabelecer, acho que, um banco de projetos para esse fundo, para cada área desenvolver uma ação. A gente vai ter que chegar nesse grau de amadurecimento. E não vai ser só uma coisa. A gente vai ter que botar um rol aqui como conselho, debater quais são os principais objetivos da gente de alocar esses valores e estabelecer critérios depois para viabilizar isso. A gente vai ter que, assim, organizar uma rodada de reuniões sobre essa questão. Eu acho que talvez fosse até interessante a prefeitura pensar em um executivo da prefeitura só para cuidar do andamento do fundo. Porque se ficar só dependendo de reuniões, ou seja, eu acho que o fundo não é uma coisa tão simples de se montar, de se fazer. Tem todo um processo de gestão, de administração. Então, aqui vai uma sugestão minha para a prefeitura, no sentido de que, olha, talvez seja importante ter uma pessoa da prefeitura dedicada em fazer a gestão, pelo menos, lógico, vai ter a participação de todo colegiado. E o fundo, ele sempre vai ser vinculado ao conselho. Mas ter aquele negócio, quando não tem um dono, vamos dizer assim, executor, fiscalizar. Porque tem que ter alguém que no dia a dia correr atrás do que precisa, né? Então, acredito que alguém por volta já vai ter que ter uma pessoa designada, pelo menos um responsável para essa questão do fundo. A lei tem um comitê gestor que já está estabelecido ali, que são também membros do conselho. Tem um comitê gestor, mas... a GEGOV vai fazer essa função do secretariado executivo. Exato. Mas acho que é como você colocou, tudo vai caber aqui ao conselho decidir qual vai ser o rumo, né, como é que a gente vai fazer. Sim. Se a gente não tiver essa consonância, eu acho assim, falando calma, coisa é isso, a gente está ajudando. Se a gente não tiver, por exemplo, essa questão de educação,
empreendedora, não só de aceleradora. A gente tem várias áreas para atuar em relação ao empreendedorismo. Na verdade, o fundo tem que ter um plano, uma estruturação. E tem que ter uma condução desse plano de ação. E considerando que o fundo é uma coisa complexa, seria muito interessante ter uma pessoa que, na verdade, é como se fosse uma pessoa que vai se dedicar às ações, principalmente administrativas e outras que o fundo exige. Então, só tentando juntar aqui tudo que foi dito, a gente talvez tenha duas possibilidades. Uma é dentro dos squares virem as sugestões de onde a gente pode focar para desenvolver opções de investimentos, opções de programas, né? E aí, dentro do gabinete de governança, a gente faria essa função de dar o suporte para que receber essas questões dos squares e eu tentar imaginar como a gente construiria um plano de investimentos, um plano de opções de investimento, né, para poder trazer aqui e apresentar ao Conselho que é a instância que efetivamente vai resolver isso. Então, talvez o que a gente possa dar encaminhamento eu faria essa interface com os coordenadores dos squads para que eles apontassem algumas ações, algumas opções de investimento que seriam interessantes para que a gente possa começar a estruturar os programas, ou, enfim, orientado para atender essas demandas dos squads, né? E outra seria que os membros do Conselho também pudessem apresentar os programas que tivessem interesse de que fossem cadastrados para a gente tentar construir, como falou, esse banco de projetos, esse banco de ações, para poder trazer para o Conselho efetivamente opções para que seja feito essas rodadas de investimentos, que a gente identifique aonde é que o Conselho pretende investir o dinheiro. Então, acho que a gente podia dar um encaminhamento nesse sentido, até para não prolongar muito a reunião. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação ainda a respeito desse tema. Secretário, Pois não. eu gostaria. Bom dia a todos os conselheiros. E saudar aqui o secretário Davi Brandão, conduzindo a nossa reunião do Conselho. Eu acho que a questão que Jean Paul coloca é bem pertinente, e acho que uma coisa é captar recursos, a outra coisa é escolher os projetos prioritários e fazer a gestão deles no dia a dia. Então, do ponto de vista dos recursos, eu acho que há algumas fontes que são mais trabalhosas de serem captadas e até que o recurso chegue efetivamente ao fundo para ser gasto. E ainda há questões legais aí que têm que ser vistas. Por exemplo, recursos de emendas parlamentares. Eu participei de um treinamento com a assessoria da Câmara Federal sobre emendas e o técnico mostrou lá como, via de regra, 80% das emendas prometidas, destinadas, não são pagas, não são gastas, por erros de vários tipos. Não é? Então, tem uma questão aí, até que esse dinheiro venha, enfim. Agora, há os recursos das secretarias, como o secretário bem citou, que tem a ver com prioridades, com as políticas prioritárias das secretarias. Agora, eu queria dar duas sugestões. Uma é as fundações de apoio das instituições de ensino superior, lideradas pela Fundação de Apoio lá da COP do Rio de Janeiro, eles têm feito vários eventos e convidado, participei, assisti e tomei conhecimento de uma coisa que está crescendo muito, que são os fundos endowment, né? Em que instituições, eu não sei se o nosso fundo poderia, eu acho que o Conselho, sim, capitanear, liderar um processo de criação de uma base para arrecadação na modalidade desses endowments. Já existe lei federal que regra sobre isso, e, basicamente, o mais difícil, eu acho que a gente pode conseguir aqui, entre as entidades que representam, que têm assento nesse conselho. A gente precisa de lideranças conhecidas que venham convidar
o público em geral, instituições, a fazer doações para o fundo. Então, a lei federal ela está muito bem, digamos assim, desenhada. Claro, partiu-se lá da lei americana, né? Então, o fundo criado, o recurso todo não pode ser gasto em um ano, há um percentual, acho que 10% ou 20%. Para o ano seguinte ele pode ser gasto, enfim, há toda uma governança do fundo, né? Enfim, mas eu acho que é uma frente interessante que a gente poderia conhecer. Não é difícil trazer para um evento como esse nosso aqui algumas pessoas que têm discutido isso para a gente pensar a possibilidade dele. O que eu acho interessante é que nós temos aqui lideranças que a gente pode fazer uma grande campanha digital, um bom marketing, e a gente pode se surpreender, né, com aquilo que as pessoas podem, e empresas podem efetivamente decidir apoiar. A gente não precisa que uma empresa ou um indivíduo doe muito, a gente precisa que, se a campanha for bem realizada, que centenas, milhares de pessoas doem pouco, né? E a gente começa a criar uma cultura desses fundos endowments. A outra coisa, eu lembro quando a gente estava discutindo a lei do fundo, eu estava num grupo lá no SESMAC e a gente até discutiu, mas não foi adiante muito, não. A ideia de que talvez a forma mais rápida da gente capitalizar o fundo fosse buscar, por exemplo, um percentual pequeno arrecadado de multas de trânsito que os agentes da prefeitura rodam. Não precisava ser um valor, um percentual grande. 1%, 2%, alguma coisa mais simbólica do que efetiva, para a gente poder, no fundo, usar bem e poder mostrar que a gente pode usar bem o recurso, gerando bons resultados. No demais, acho que aqui nós temos atores que têm projetos muito importantes, depois é relativamente simples a gente mostrar o que cada um está fazendo e algumas coisas são muito urgentes, no sentido de que se a gente tivesse recurso hoje, tenho certeza, conhecendo aqui os parceiros, que a gente tem onde alocar recursos, não é? Mas, no primeiro momento, é isso. Eu estou pensando em termos de que fonte pode ser mais, digamos assim, a gente pode captar mais rapidamente, outras que podem demandar um trabalho um pouco maior. Era isso. Obrigado. Muito obrigado pelas colocações. Eu acho que essa sua preocupação do modelo do fundo é relevante, até porque a gente viu o governo federal aí simplesmente raspar o que tinha de sobra nos fundos públicos nos últimos anos, né? Então, você tem uma receita que é vinculada a uma finalidade, você vê uma gestão orçamentária praticamente eliminar ela. Isso foi um ponto de insegurança, né, no sistema jurídico até nos últimos anos. Mas a questão do fundo de endowment realmente ela acho que a solução, o fundir, alguns fundos ambientais já estão sendo criados assim, e você não tem essa captura do dinheiro de volta pelo poder público, né, quando não é utilizado. Mas eu acredito que o caminho é esse mesmo, a gente pensar, né, o fato até de discutir o tema, trazer o tema novamente, faz com que surjam essas ideias, e tem um papel relevante da prefeitura, aí tanto na gestão quanto nesse planejamento da arrecadação de recursos ao fundo, mas é um ponto que, né, a prefeitura pretende avançar aí nas próximas reuniões, né, de alguma forma mais estruturada, trazer de novo o assunto para a gente debater. E os pontos centrais que a gente tinha trazido para a pauta é isso. Acho que a ideia é manter as reuniões do Conselho mais frequentes e mais objetivas também. Se alguém tiver interesse em fazer alguma colocação, quiser discutir algum ponto, a gente está aberto aí agora para considerações gerais. Eu gostaria de comentar essa questão do fundo. A gente tem um aspecto que acredito
que seja bem relativo a isso. Quer dizer, a gente tem interesse de fazer subsídios a empresas que estejam na área de inovação tecnológica, né, ou na área de tecnologia. Uma das formas que a gente poderia fazer uma subvenção seria fazendo algum tipo de isenção, por exemplo, na taxa de funcionamento dessas empresas. Né? Então, um aspecto que atinge, né, o gente, está dando uma reverberação, tem microfone na sala lá da comércio aberto, e aí está dando uma reverberação que a gente não está entendendo bem a fala do Gilberto. Tem que ser desligado o telefone. Agora já foi, né, gente? Obrigado. Então, o que acontece? Então, uma das coisas que se pensa, né, ou que a gente pensa em fazer algum tipo de estímulo econômico, né, é criar algum tipo de subvenção. Quer dizer, existem áreas de interesse do município para os quais, de acordo com o interesse público, poderia se conceder isenções de algum tipo. Então, uma das coisas que a gente gostaria de fazer era de estimular as empresas que são inovadoras, não somente as empresas de caráter estritamente tecnológicos, mas aquelas que investam em inovação ou que apoiem a inovação, que elas possam ser subsidiadas de algum modo. Uma das taxas que incide sobre aqueles de maior porte é a taxa de funcionamento, por exemplo. Essa taxa, ela, diferentemente dos impostos que não podem ter sua destinação vinculada, ela pode ter a sua destinação vinculada a algum tipo de fundo. Algumas das taxas municipais, como, por exemplo, a taxa, né, da fiscalização sanitária, é revertida exatamente para o funcionamento, né, da vigilância sanitária e da fiscalização sanitária. Né? Algumas delas, então, estão apontadas no Código Tributário como tendo uma destinação específica, um fundo específico, outras não. A taxa de funcionamento, na verdade, não está. Né? Então, ela, na verdade, hoje tem uma destinação inespecífica. Né? Então, uma das coisas que a gente podia fazer era, para algumas empresas, por exemplo, dentro de uma alteração do Código Tributário, isso não é o fundo, né, que a gente está falando aqui agora, mas dentro da alteração do Código Tributário, poderia criar algum tipo de isenção ou algum tipo de benefício para aquelas que sejam da área tecnológica, né, ou que estimulem ou façam algumas ações, né, de benefício nesse sentido. A outra coisa que podia ser feita era reverter parte da arrecadação destas empresas ou de outras, ou do conjunto completo da taxa de funcionamento, um percentual para essa área. Então, a gente pode fazer algo mais específico, tipo assim, subvencionando aquelas empresas de caráter tecnológico e eliminando delas a taxa. Isso teria um ônus, né? Teria um custo que teria que se ver um impacto financeiro, mas a gente imagina que seja bem pequeno, né? A outra coisa que podia ser feita era, independente de qual fosse o ramo, existe uma arrecadação total da taxa de funcionamento e um percentual dela podia ser revertido. Mais uma vez, a gente está falando, então, de uma coisa que poderia ser uma entrada contínua de recursos, mas a gente já sabe qual é a limitação que a gente pode alcançar. Isso tem uma arrecadação anual de 30 milhões, algo assim, não passa disso, ou menos. Né? Eu não tenho o número agora certo na cabeça, mas pensando em um percentual desse, a gente pode saber claramente qual é o impacto e ver como é que isso poderia ser revertido ou como é que a gente poderia fazer projeções de ganhos indiretos, né? Já que a gente tem que fazer um estudo de impacto financeiro quando se faz alterações em Código Tributário. É um momento oportuno para fazer isso, porque existe uma proposta de novo envio de alteração do Código Tributário à Câmara, né? E a gente tinha uma que tinha sido enviada no final da gestão anterior e ela foi puxada de volta. Ela foi puxada de volta para rever aí os assuntos que estavam lá dentro, mas existiam diversos assuntos aos quais eu tinha, inclusive, participado na redação, aspectos de isenção, né, de taxas, por exemplo, quando existisse um interesse público que seria definido por um decreto do prefeito. Então, por exemplo, só para dar um exemplo de o que é isso que eu estou falando, a gente quer estimular, por exemplo, a ocupação do Jaraguá, mas a gente não sabe como fazer que as ações sejam menos onerosas dentro daquela área. Então, dependendo do interesse social, né, a gente poderia, ou do interesse específico econômico, a gente poderia fazer algum tipo de benefício de isenção para lá. Então, o Código Tributário tinha algumas propostas nesse sentido, de deixar a definição de quais seriam as áreas que poderiam ter isenção de acordo com o interesse ou de acordo com alguma regulamentação feita por decreto do prefeito. Isso poderia, então, atingir essa questão de beneficiar empresas de caráter tecnológico.
Mas, ao mesmo tempo que a gente está falando isso, a gente poderia também propor algum tipo de redação, né, e falando isso, lógico, com o secretário de Economia, verificando impacto, né, de como a gente poderia reverter um pedaço dessa arrecadação da taxa de funcionamento para esse fundo. É isso que eu gostaria de falar. Obrigado pela colaboração, Gilberto. Eu acho que a ideia é interessante, a gente pode evoluir sim nessas opções, estudar essas opções, né, para ver a viabilidade. Eu queria passar a palavra se alguém tiver mais alguma consideração a fazer. Desculpe, Marcos. Não, que esse fundo tem que ter uma robustez, né? Que seja, que o torne um fator de atratividade, né, para as empresas, né, que possam atuar junto, por exemplo, às principais cadeias produtivas aqui que atuem na capital, né? Por exemplo, nós temos aí um polo vigoroso, surgindo um polo vigoroso na área de saúde, né? Essa ideia que o Gilberto deu é excelente, né? Você buscar, na arrecadação dessas estruturas, por exemplo, na cadeia produtiva do turismo, alguns financiamentos, ou seja, retirar dela os subsídios para o fortalecimento desse fundo, para que isso reverta, de fato, em benefício daquelas cadeias. Você trazer empresas que trabalhem para beneficiá-las, né, para torná-las mais eficientes, mais eficazes, na questão da mobilidade urbana, na questão da segurança pública, enfim, todo esse conjunto de empresas nessas cadeias que trabalham na economia o município poderia definir, né, mecanismos de financiamento para esse fundo, para que lhe dê mais robustez e que ele, de fato, seja um fator de atração para que empresas venham até se instalar aqui em Maceió para poder trabalhar nessas cadeias, né, de serem financiadas para desenvolver os produtos para essas cadeias. Comentário. Obrigado, Tomás Vieira. E o professor João Vicente queria fazer algum comentário também? Não, em verdade, secretário, só gostaria de dar um aviso no final. Para todos. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Aproveitar esse momento final da reunião. Então, só para revisar o que foi falado aqui. A gente vai criar um banco de projetos de sugestões de acordo com cada comitê temático, para a gente enviar sugestões. É isso. E eu estava aqui verificando, enquanto estava sendo discutidas as sugestões, eu abri aqui a lei, eu estava vendo aqui a seção do Fundo Municipal de Tecnologia e Inovação. E aí ele realmente tem todas essas previsões que a gente acabou de discutir aqui. Constitui receitas do fundo, transferências financeiras realizadas por governo federal e estadual e pelos organismos internacionais, dotações orçamentárias, recursos financeiros resultantes de consórcios, convênios e contratos celebrados por pessoas físicas ou jurídicas, devolução de recursos e multas decorrentes de processos beneficiados pela lei, rendimentos provenientes de aplicações financeiras, doações, como o professor João Vicente falou, doações legais, contribuições em espécies, bens móveis e imóveis, alienações de materiais e equipamentos, provenientes de registro de propriedade intelectual. Então, assim, a gente tem várias hipóteses aqui que já estão previstas e amparadas pela nossa lei. Eu acho que agora a estratégia é realmente quais são esses projetos que o nosso fundo vai financiar, que a gente tem em mente como prioritários,
dados. E, no segundo ponto, como é que a gente vai desenvolver as ações para ir atrás desses recursos? Porque a previsão legal já tem. Então, a gente precisa definir isso bem. E acho que a gente já poderia alinhar uma data para enviar essas sugestões também. Tá? A gente, como eu digo assim, componentes do conselho, enviar essas sugestões de programas e projetos. Pelo menos uma linha. E fazer esse alinhamento, entendeu? Porque primeiro a gente precisa alimentar para depois bater o martelo. E isso é muito importante a gente estar tendo agora, porque, como o professor Pierre falou, não adianta a gente sair trabalhando squads e esses projetos que a gente está trabalhando não estejam em sintonia com o que a gente quer gastar, né? Com o que a gente quer investir. Então, acho importante a gente fazer esse alinhamento. É isso. Eu acho que a discussão surgiu num bom momento, né? E essas sugestões aí, acho que até a próxima reunião, acho que poderia ser. Eu acho que até a próxima reunião, né, quem estiver coordenando os squads ou identificar os projetos, pode encaminhar para mim, tem meu contato lá no grupo, pelo WhatsApp, pelo e-mail, e aí eu vou centralizando essas informações para depois repassar para o conselho, né, tudo que foi sugerido, tudo que foi levantado pelos membros. Eu acho que podia, na verdade, o pessoal passar duas linhas. Seria a sugestão de investimento, de financiamento de investimento. E a outra é sugestões de captação de recursos. Então, só complementando aqui, na linha do que o João Vicente falou e o João Paulo comentou aqui agora também, né? Então, nessa informação seria dividida em duas linhas, né? Projetos que seriam objeto de investimento e fontes de captação que poderiam ser utilizadas para levantar recursos. Então, eu fico à disposição para receber a colaboração de todos e consolidar para trazer isso para o conselho. Eu vou passar meu e-mail lá no grupo e estou à disposição pelo WhatsApp também. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Então, acho que hoje a gente conseguiu fechar os trabalhos aí. Secretário Davi, então eu posso fazer um último convite a todos? Aproveitando aqui bom, eu queria dizer aos conselheiros todos que no dia 30 de setembro, um consórcio de parceiros, Ministério da Ciência e Tecnologia, FINEP, CNPq, SECT, FAPEAL, o SEBRAE, que nos apoia muitíssimo sempre, nós vamos estar lançando um novo edital Centelha, o Centelha 2, com foco na criação de startups. Então, nós vamos ter a oportunidade de criação de 61 startups. Esqueci um outro parceiro importante, a Sudene, que pela primeira vez está colocando dinheiro em subvenção econômica. Então, dessas 61 empresas, dessas startups, não é? Cada uma vai receber R$ 53.334 de subvenção econômica e cada uma vai receber um pacote de R$ 27.000 em bolsas para que os empreendedores possam ficar focados, trabalhando para o desenvolvimento do seu produto, do seu processo, enfim. Além de terem acesso a mentorias muito qualificadas para alavancagem. Então, é um edital muito complexo, muito difícil de ser desenhado, operacionalizado, ele requer parceiros, não é? E nós estamos prontos para começar essa jornada que dura entre 14 a 20 meses, até que a gente tenha aí a criação de 69 empresas novas. Não é? No Centelha 1, nós criamos 28 empresas, elas receberam subvenção em bolsas também, treinamento, não é? Isso a um custo de R$ 3.700.000. As 61 empresas agora vão custar R$ 5.400.000. Esses recursos estão garantidos. Por que aqui do meu apelo, do meu convite para todos? A gente precisa realmente do apoio de todos na pré-mobilização. A gente precisa
Nós vamos divulgar amplamente todo o material, nós vamos precisar de colegas, de conselheiros, instituições que atuem como replicadores. Qualquer segmento econômico, profissional, desses segmentos, a gente pode tirar empreendedores. Então, veja aqui as colegas da OAB. Isso pode acontecer uma mobilização dentro da OAB e podemos ter propostas de dentro da OAB. Não é? Então, o programa ele é aberto a todos os segmentos econômicos, ficamos sempre na dependência do ímpeto empreendedor, do interesse desse público empreendedor. Então, nós vamos divulgar bastante, precisamos muito da ajuda de vocês nessa pré-mobilização, na divulgação e até mesmo na ajuda, no sentido de quem puder, de quem tiver recursos, no tocante a treinamento para o nosso público. Nosso público, se há uma lacuna que a gente precisa preencher, um obstáculo que a gente precisa vencer é de dar mais treinamento para o nosso público, não é? No sentido dele pegar o conhecimento que ele tem, técnico, científico, que seja, e que ele possa vir para um outro ambiente para desenhar uma ideia de negócio, um plano de negócio. O Centelha 2 não é apenas para empreendedores do mundo acadêmico, é absolutamente aberto. Nesse sentido, nós já estivemos aí na FEComércio, fomos muito bem recebidos, porque todos os segmentos podem participar. Precisamos de ideias de negócio, não é? Ideias que deem negócio, que sejam promissoras. É isso, é um convite. Logo mais, nós vamos desencadear uma série de materiais de divulgação e pedir o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Parabéns, professor. Pode contar conosco. Pode contar com a aldeia, a gente vai divulgar sim. Tem muita gente interessada, viu? Professor João Vicente, também, quanto ao FEComércio, né? Total apoio nosso referente à divulgação e algo mais que, de repente, possamos ajudar, que não esteja além realmente da divulgação, estaremos aqui também em portas abertas. A prefeitura também se coloca à disposição e gostaria muito de colaborar. Quando tiver material, compartilha no grupo para que a gente possa ampliar essa divulgação aí, para ter o máximo alcance possível, que realmente mais um programa muito importante que está sendo desenvolvido aí pelas instituições que sempre estão atuando aqui. Como o professor falou, agora a gente tem a SUDENE também, entrando nessa área, que acho que é um potencial investidor e que talvez a gente pudesse pensar a nível de município como interagir com eles também, até o fundo mesmo. Então, queria agradecer a todos vocês pela presença, que estão aqui presencialmente, virtualmente. Acho que foi mais uma reunião muito boa. Eu tenho aprendido muito aqui nas reuniões do Conselho, e, como a Natália falou, já tem uma lei muito boa, que tem todos os instrumentos, né? Já tem um grande volume de ideias do que foi pensado, mas não foi colocado em prática, e acho que a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho muito bom, dando continuidade às ações aí que já iniciamos. Então, queria agradecer mais uma vez a FEComércio pela disponibilidade para receber, e agradecer a todos vocês pelas colaborações, pelas contribuições hoje, e contem comigo, com a Prefeitura, com o Gabinete de Governança, em que pudermos colaborar para dar andamento nessas ações que estamos planejando. Então, bom dia a todos. Bom dia, um abraço a todos. Bom dia. Obrigada. Bom dia.